E aí eu quero fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que significa dizer que Jesus é a rocha da nossa casa? Queria ler um texto para vocês. Queria ler um texto que está lá em Mateus capítulo 7. Vocês conhecem muito esse texto, muito. Mateus capítulo 7 diz o seguinte, acompanha aí comigo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Esse texto, eu às vezes fico achando que a gente interpreta ele de uma forma equivocada. A gente escuta muitas vezes as pessoas falando desse texto dizendo que Jesus precisa ser a rocha que a sua casa vai estar edificada sobre. Pergunto a vocês, o que é a rocha nesse texto? O que é a rocha nesse texto? O que significa ter... Quem é que tem uma casa edificada sobre a rocha? O que seria a rocha? O que seria a rocha? Alguém pode falar aí o que seria essa rocha? O que seria a rocha? O que a gente imagina que é a rocha? A rocha. Essa rocha que ele está dizendo que a casa edificada sobre a rocha, vem os rios, vem a chuva, transbordam, batem os ventos naquela casa e ela não cai. Por que ela não cai? Porque ela está alicerçada sobre a rocha. O que é essa rocha? O que é essa rocha? As pessoas costumam dizer, e é muito comum a gente escutar as pessoas dizendo, a rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Sim, a gente tem outros textos da Bíblia que colocam Jesus como a pedra angular. Mas o que é a rocha nesse texto? O que é a rocha nesse texto? A rocha nesse texto não é Jesus. Vocês estão falando que a rocha é segurança, que a rocha é alicerce. Eu sei que a rocha é a segurança, é o alicerce, mas se a gente tivesse que dar um nome a essa rocha, seria o quê? Um nome a essa base, um nome a esse alicerce, um nome a essa segurança. Baseado nesse texto, tá? Baseado nesse texto. A rocha significa tudo isso, firmeza, base, alicerce, segurança. Mas qual é o nome dessa rocha? Se a gente tivesse que definir o que é essa rocha, o que é que nós diríamos? E aí é quando, muitas vezes, as pessoas dizem, a rocha é Jesus. Você precisa edificar a sua casa sobre Jesus. A Marília está colocando a palavra. A palavra é a rocha. O que é que o texto diz? Quem ouve essas minhas palavras, não é? Então, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? A vida no Evangelho, coisa que a gente tem conversado. Mas perceba que a rocha, ela não é uma coisa, e nesse texto a rocha, ela não é Jesus. A rocha é uma atitude. É a atitude, você vai estar sobre a rocha se você ouvir as palavras e praticar. Não é isso que o texto diz? O que é que o texto diz? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós temos então o conceito de que estar com a casa sobre a rocha não é crer em Jesus, simplesmente. Não é você participar de uma igreja, é você ouvir as palavras de Jesus e praticá-la. E nada adianta você simplesmente ouvir as palavras de Jesus e não praticá-la. E é por isso que o familiar vai ser sempre um convite a uma experiência. É um convite à prática do Evangelho e não a uma reflexão simplesmente do Evangelho. É um convite à prática do Evangelho. É a experiência de viver a palavra, de ouvir a palavra e praticar. Quem escuta a palavra e pratica é quem tem a casa edificada sobre a rocha. Então, o que é que torna a casa estar sobre a rocha? É uma atitude, é uma postura, é uma maneira de viver,
é vivenciar as palavras. E vivenciar as palavras de quem? Aí sim, vivenciar as palavras de quem? Vivenciar as palavras de Jesus. Jesus diz o quê? Quem escuta as minhas palavras e as pratica. Lembra que a gente falou na quinta-feira passada do Evangelho? Quais são? E é o tema do dia 9, tá? Quais são os ingredientes do Evangelho que nós precisamos colocar em nossa mesa, na mesa da nossa casa? Isso precisa ser prático. Isso é uma experiência a ser vivida. Não é simplesmente ouvir o Evangelho e conhecer o Evangelho, mas é praticar o Evangelho. É tornar isso uma atitude. Porque Jesus estava ali combatendo o quê? As pessoas que estavam ali, mortas de felizes ou vivas de felizes, por estar ouvindo Jesus, admirando o discurso de Jesus, achando a palavra de Jesus linda, maravilhosa, dizendo que Jesus falava com muita autoridade. Inclusive o texto fala sobre isso. Eles estavam admirados porque Jesus falava com muita autoridade. Mas a admiração do discurso de Jesus não muda a vida de ninguém. Não faz a sua casa, a sua família estar alicerçada sobre a rocha. O que faz a sua família estar alicerçada sobre a rocha não é você ouvir as palavras de Jesus, simplesmente. Não é você admirar as palavras de Jesus. Não é você dizer, olha, mas esse Jesus tem uma palavra de autoridade. Não, não é apenas isso. Isso faz parte. Mas edificar a casa sobre a rocha significa ouvir as palavras e praticar. É preciso praticar esta palavra. É preciso praticar a palavra do Evangelho. É preciso praticar a mensagem do Evangelho. É preciso praticar as coisas que Jesus disse. Simples assim. Nós precisamos praticar as coisas que Jesus disse. E o movimento de familiar, ele será um movimento que estará o tempo todo desafiando você a fazer um movimento de praticar as palavras de Jesus. E aí é que pega, sabe, meu povo? Porque todo mundo gosta de ouvir palavras de Jesus. Mas um discurso que está o tempo todo convidando você a tomar uma atitude, às vezes a gente se afasta um pouco desse discurso. Porque a gente quer ouvir, quer achar bonito, quer guardar no coração, mas não quer fazer. Não quer fazer. Não quer ter não quer ter a atitude de praticar aquilo lá. O Júnior Lima aí colocou: o apóstolo Paulo reforça numa das cartas dele para que não sejamos apenas ouvintes, porém praticantes e operosos, né? Operosos. Sejamos operosos. Que nós sejamos como cartas vivas. O que é uma carta viva? Eu não sou uma enciclopédia de conhecimento sobre as palavras de Jesus. Eu sou a vivência da palavra de Jesus. Eu pratico a palavra de Jesus dentro da minha família. Eu pratico os valores do Evangelho dentro da minha família. Eu vivencio a cultura do Evangelho dentro da minha casa. Mas isso daí é mais difícil. É muito comum você encontrar pessoas que conhecem a Bíblia, que sabem a Bíblia de, como a gente diz aqui no Ceará, de cabo a rabo, sabe? Que conhece um bocado de coisa da palavra, mas na hora que vem o momento onde Jesus chega e diz, lava o pé do teu irmão, aí pega. O C.S. Lewis diz que o perdão é uma ideia maravilhosa até que você tem alguém para perdoar. A gente fica assim, filosofando sobre o perdão de Deus, a graça de Deus. Que implicação prática isso tem para a nossa vivência familiar? Que implicação prática isso tem para a nossa vivência familiar? E aí é isso que nós vamos ser desafiados a viver. Um movimento de familiar. Um movimento em que nós estaremos sendo desafiados a praticar, a fazer coisas que Jesus disse para a gente fazer. A pegar um princípio do Evangelho e trazer ele para dentro da nossa vivência familiar. O familiar vai ser isso. O familiar não é nada mais do que isso. O familiar será isso. A gente dia 9 vai ter o grande encontro, e depois do grande encontro, o grande encontro já tem um tema. Na semana vai o desafio de viver, é um convite à experiência, por isso que o nome hoje é um convite à experiência. Você será convidado a viver uma experiência a partir do que foi conversado no domingo anterior.
nessa semana a gente vai aprofundar e vai desafiar você a viver uma experiência, a viver um movimento, a colocar em prática de forma simples aquilo que foi colocado. Aí vem um ponto. Você conhece uma pessoa, um personagem bíblico chamado Naamã? Você conhece o Naamã? Está lá em 2 Reis, capítulo 5. Você conhece a história de Naamã? É uma história muito conhecida. Muito conhecida. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. E Naamã tinha lepra. Queria pegar essa história com você agora e aplicar algumas coisas sobre essa atitude de praticar. Ele tinha lepra. E o rei gostava muito dele. E aí uma serva do rei foi e falou, olha, tem um profeta lá em Israel que se ele fosse profeta de Israel, curaria Naamã. Quando o rei fica sabendo dessa história, ele diz, quem é esse profeta? O profeta era Eliseu. Quando o rei fica sabendo dessa história, ele diz, não, vou mandar Naamã para lá. E fez uma carta dando autorização e dando ordem ao profeta, né, Eliseu, de que curasse Naamã. Porque Naamã era muito útil para o rei. Ele queria que Naamã fosse curado. E aí Naamã vai com a comitiva dele, vai até Eliseu com a carta do rei para que Eliseu pudesse curá-lo. Quando eles vão chegando perto e Eliseu fica sabendo dessa história, primeiro que Eliseu tem resistência, mas depois ele vai e faz, porque percebe que o rei estava querendo que ele fizesse, o rei de Israel estava querendo que ele fizesse, ele vai lá e faz. Mas isso não convém aqui. Ele manda um recado. Ele manda um recado muito simples para Naamã. Ele chega para Naamã e diz, vai no Rio Jordão e se lava 7 vezes. Vai no Rio Jordão e se lava 7 vezes. Naamã ficou indignado. Olha a fala de Naamã. Olha o que Naamã diz. Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. E aí ele fica indignado e o texto diz que ele ficou furioso. Ele diz, não tem rios lá na minha terra muito mais bonitos do que esse Rio Jordão, que se fosse para me lavaria lá. Ele está mandando eu fazer isso. Ele ficou indignado. O texto diz que ele ficou furioso e foi-se embora. Não quis nem saber mais da história. É quando os seus servos chegam para ele e diz o seguinte para ele. Olha a palavra dos servos. Meu pai, chamou ele de pai, né? Se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. E aí, meu povo, a gente conhece a história. Esse conselho é fantástico, né? O conselho dos servos, né? Se o profeta tivesse lhe pedido para você fazer um negócio bem difícil, você não faria? Por que você está pedindo só para você se lavar lá no rio? Por que você não vai? Naamã faz o quê? Naamã vai lá, toma banho, se lava as 7 vezes, mergulha as 7 vezes e é curado. O que eu queria pegar com vocês aqui nesse contexto que a gente está conversando? Perceba que a expectativa de Naamã para ser curado era a expectativa, isso fica muito claro nesse texto mais acima, que ele diz o seguinte, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria de lepra. Ele está dizendo o quê? Naamã estava esperando um espetáculo religioso. Naamã estava esperando de que ele fosse aparecer, sabe? Fizesse lá uma roda, de que ele invocasse a mão para o céu, de que ele pegasse nele, fizesse lá um ritual religioso, para que ele fosse curado. Mas não. Eliseu disse, vai lá e se lava no Rio Jordão 7 vezes e você ficará curado. A gente muitas vezes acha que para a gente resolver algumas questões da nossa vida familiar, a gente precisa de um seminário de libertação, a gente precisa, sabe, ir para um curso não sei aonde, onde o pastor vai, a gente precisa
de ter uma quebra, de uma maldição, de uma forma mágica, de um cara que sabe fazer um negócio que vai de fato curar você. A gente fica esperando o espetáculo religioso para ter a nossa casa edificada sobre a rocha. Mas Deus trabalha com coisas simples. Deus trabalha com coisas simples. E o Evangelho tem muita coisa simples. E as coisas que a gente vai pedir, que a gente vai sugerir aqui no familiar, serão coisas muito simples. Só que é justamente essas coisas simples que nós temos resistência de fazer. Parece, a palavra dos servos é muito legal, né? Rapaz, Naamã, se tivesse te pedido para você fazer uma coisa complicada, você não faria? Tá te pedindo para fazer uma coisa simples. Simples. Por que você não faz? A impressão que eu tenho é quando a gente começar aqui o movimento familiar, que algumas coisas forem pedidas, de que as pessoas vão dizer, vamos fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Nada que vai ser pedido aqui vai ser pedido à toa. Vai ser pedido e vai ser sugerido a partir de um valor do Evangelho. Vou dar um exemplo. Digamos que um dos princípios do Evangelho, e um dos valores da cultura do Evangelho é o serviço. O serviço é um valor fortíssimo do Evangelho. Fortíssimo do Evangelho. Muito forte. E talvez a gente um dia fale sobre serviço e chegue na semana e diga assim, essa semana você será desafiado, sabe, para que a sua família seja edificada sobre a rocha, a servir de forma explícita as pessoas da sua casa. Você vai escolher cada dia uma pessoa da sua casa e vai passar o dia caçando uma oportunidade de servi-lo. Aí talvez alguém olhe e diz, mas não vou fazer isso aí não. É igual Naamã, sabe? Eu pensei que ia mandar eu juntar o povo para orar junto, tá mandando eu servir? Tá mandando eu servir? Tá mandando fazer um negócio desse assim? Nosso casamento aqui todo quebrado e tá mandando eu servir? Tá mandando eu fazer um favor? Tá mandando eu procurar uma oportunidade de serviço? Tá igual Naamã. Aí tem que vir aparecer os servos e dizer, ô cidadão, se o pastor tivesse lhe pedindo para fazer um negócio complicado, você não faria para salvar seu casamento? Você não faria para restabelecer a sua relação com seu filho? Você não faria para restabelecer a relação com a sua mãe, com a sua tia, com a sua sogra, com seu sogro, com a sua avó, com seu avô, com seu afilhado, com quem quer que seja? Está pedindo para fazer algo simples. Experimenta. Lembra? Um convite à experiência? Experimenta. Está só dizendo para você ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. Vai, faz. Vai, faz. Por que eu estou trabalhando isso aqui no Seminário Base? Porque a resistência das pessoas em fazer coisas simples é muito grande. Tem vergonha. Fica sem jeito. Sabe, fica sem jeito. Eu lembro quando a gente tinha uma experiência com Deus, que algumas vezes na experiência com Deus eu desafiava as pessoas, tipo, ligue para as pessoas de sua família ou pessoas de sua casa e demonstre o seu amor. Demonstre. Ou com um presente, ou com uma palavra, com uma frase. Deixe claro para o outro que você de fato o ama. Como as pessoas têm dificuldade de fazer isso? Como as pessoas têm dificuldade de fazer isso? Simples. Não sabe fazer. Agradeça. Gratidão, movimento de gratidão. Como as pessoas têm dificuldade de fazer coisas que são tão simples, mas que são tão poderosas, que pode fazer tanta diferença na vivência familiar, que pode ser ações simples que vão implementar a cultura do evangelho dentro da sua casa. E o movimento familiar será isso. O movimento familiar será um movimento que vai de uma reflexão para ação. De uma reflexão para ação. Se você ficar só na reflexão, você vai ficar uma pessoa muito inteligente sobre o Evangelho. Mas não é isso que a gente quer. Não é isso que você precisa. Você precisa sair da reflexão para a ação. E essa ação vai acontecer sempre onde? No único lugar onde essa ação precisa acontecer e pode acontecer. Nas nossas relações. Nos nossos relacionamentos.
Nós precisamos fazer mais coisas simples que representam o Evangelho. E aí no dia 9 eu vou trabalhar todos os ingredientes do Evangelho que nós precisamos colocar na mesa da nossa casa. Mas de nada vai adiantar a gente simplesmente saber decorado quais são os ingredientes do Evangelho, quais são as... O serviço é um exemplo, tá? O serviço é um exemplo. A verdade é outro exemplo. A verdade é um outro exemplo. Mas como? Verdade em que sentido? E de que forma? Então a gente vai conversar sobre isso no dia 9. A gente vai pontuar ingrediente por ingrediente do Evangelho que você precisa colocar na mesa da sua casa, que você precisa colocar na sua relação familiar. E depois nós vamos desafiar a cada encontro mensal do familiar e a cada movimento que você vai ser desafiado a viver na semana, nós vamos pedir coisas, sugerir coisas simples, sempre baseado num texto, baseado num conceito bíblico, mas coisas simples. Simples. Como servir alguém da sua família nesse mês. Você vai fazer isso intencionalmente, implementando uma cultura de serviço na sua casa. Isso é a cultura do Evangelho. Que muitas vezes nós não temos essa cultura do Evangelho, porque temos um modelo de autoridade dentro das nossas famílias, onde um é servido, ou alguns são servidos e outros servem. Quando, na verdade, a cultura do Evangelho dentro de uma família é servir uns aos outros. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar isso. Como? Discutindo sobre isso? Fazendo reflexão sobre isso? Teologando sobre isso? Filosofando sobre isso? Não. Nós precisamos fazer isso agindo. A gente precisa fazer isso em ação. A gente precisa fazer isso em atitudes simples. Muito simples. E, meu povo, eu digo para você, refletir é importante, mas é agindo, é fazendo que nós de fato aprendemos. Parece que quando a gente estuda um conceito, esse conceito fica aqui na cabeça da gente, mas quando a gente pratica esse conceito desce para o nosso coração. A gente escuta um conceito, escuta um princípio do Evangelho, concorda com ele, defende ele, sabe argumentar, sabe falar, ele está aqui muito bem elaborado. Mas para ele descer para cá, a gente precisa fazer a prática. Para ele descer para o nosso coração, a gente precisa agir. A gente precisa sair da reflexão para o movimento. A gente precisa, por isso que é movimento familiar. Por isso que é movimento caminhante, que é a vida do discípulo. Por isso que é movimento espiritualize, que é um plano não religioso para você viver a vida. São esses 3 movimentos que a Candeias vai viver nesse ano de 2020. A gente precisa sair da reflexão para a ação. Por quê? Porque não desce para o coração enquanto nós não experimentamos. E Jesus sabia tanto disso, que Jesus era expert em convidar seus discípulos a terem uma ação. Que nessa ação eles pudessem ter uma experiência com o Evangelho. E não apenas uma consciência do Evangelho, mas uma experiência, um Evangelho encarnado, um Evangelho vivido. Eu lembrei de uma coisa, eu lembrei, botei a imagem e esqueci de falar, mas queria mostrar aqui para vocês. Vocês lembram, falando sobre essa coisa das coisas simples, daquele livro e filme, A Prova de Fogo? Você lembra desse filme? Lembra desse filme que tem um livro e o filme? Esse livro é fantástico. Esse livro é fantástico, esse filme é fantástico. E o livro tem justamente esse princípio. O cara ia fazendo todo dia uma coisa muito simples. Tipo, tinha um dia que era só para dizer eu te amo. Tinha um dia que era para preparar um jantar. Tinha um dia que era para... Eram coisas simples. E em alguns momentos ele disse, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso aqui? E a família dele foi sendo restaurada a partir de coisas simples. E de coisas muito simples. Como eu estava falando, e a gente vai viver isso, tá, pessoal? A gente vai viver isso. Coisas simples que a gente precisa fazer. Como eu estava falando, Jesus sempre estava desafiando seus discípulos a fazer alguma coisa. Sempre. Sempre desafiando os discípulos a fazer alguma coisa. A ter uma experiência com o conceito do Evangelho. Interessante quando ele está lá, aquele povo
estava ouvindo aquela multidão ouvindo Jesus, e ele percebeu que aquele povo estava com fome, que os discípulos queriam mandar eles embora para comprar alguma coisa para comer, Jesus diz o que para os discípulos? Vejam o que o povo tem. Jesus envolveu aqueles discípulos numa experiência para que eles na prática vivenciassem a experiência da misericórdia, da provisão, do milagre, na ação, no movimento que eles estavam vivendo. O envio dos 70. Jesus dava uma série de orientações, de coisas que eles deviam fazer. De dar paz nas casas, de não levar muita coisa, sabe? Uma série de orientações. O lava-pé, meu povo. O lava-pé. O povo vinha, os discípulos vinham. Jesus já tinha falado muita coisa sobre o reino, sobre isso. Mas o povo ainda vinha discutindo quem que ia ser o maior. Aí tem uma hora que Jesus diz assim, não, peraí, eu já expliquei. Eles já entenderam, mas não desceu para cá, no coração. Só tem um jeito. Eu vou viver uma experiência com eles. Eu vou convidar eles a uma experiência. Eu vou ter uma experiência com eles. Aí Jesus faz o quê? Tira a capa, pega a toalha e vai lavando os pés dos discípulos. O que é que vocês acham que marcou mais a vida dos discípulos? O conceito do serviço que Jesus falou inúmeras vezes? Ou aquela experiência do lava-pé? A experiência marca. A experiência traz o conceito que estava aqui, para cá, para o coração. Sai da mente para o coração. Na mente, e Jesus estava o tempo todo desafiando os discípulos a viverem uma experiência, a viverem um movimento. A pesca milagrosa. Jesus vai lá e manda eles jogar a rede para um lado, manda jogar a rede para o outro, manda jogar e a pesca vem. O comer, a ceia, o fazer uma fogueira, mesmo ele ressurreto, e na fogueira conversar sobre o que precisava ser conversado. Jesus não estava ensinando simplesmente conceitos. Ele era a própria encarnação de todos aqueles conceitos. Ele era a vivência de todos aqueles conceitos. E se nós queremos, aquele que diz estar em Cristo também deve andar como ele andou. Então que nós possamos encarnar, viver de forma encarnada os valores do Evangelho. Porque às vezes parece que os valores do Evangelho na vida da gente é um negócio desencarnado. Ele é uma coisa que está aqui no nosso intelecto, está no campo da filosofia, está no campo da teologia, mas ele não está encarnado, ele não está sendo vivenciado nas nossas práticas familiares. E aí, meu povo, sério mesmo, não adianta. Não adianta. Porque não é pelo muito entender que a gente vai ter a nossa casa restaurada. É quando a gente pegar o que a gente entendeu e colocar em prática. Eu comecei falando de quê? Que a casa é edificada sobre a rocha, não foi? Não foi? E quem é que tem a casa edificada sobre a rocha? É quem crê em Jesus? É não. É quem escuta as palavras de Jesus e pratica. É quem escuta as palavras de Jesus e pratica. Que tal a gente fazer isso dentro da nossa casa? Que tal a gente fazer isso nas nossas relações familiares? Esse é o desafio do familiar. É falar dos valores do Evangelho, pegar esses valores do Evangelho, aplicá-los dentro da nossa vivência familiar, e mais do que aplicá-los conceitualmente, você será convidado a viver uma experiência. Você está disposto? Você está disposta a viver essa experiência? E se for algo bem simples, você vai estar pronto para fazer? Você quer viver, você quer aplicar esses conceitos do Evangelho dentro da sua casa? Colocar esses ingredientes em cima da sua mesa e dizer, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. O culto doméstico, a gente faz vivendo dentro de casa o Evangelho. O culto doméstico é viver o Evangelho dentro da nossa casa. Nada contra você separar um momento para ler a palavra, para orar juntos, isso precisa ser feito. Mas isso não é culto doméstico, isso é ensino. Isso é ensino. O que a gente chama de culto doméstico é ensino. Culto doméstico é viver o Evangelho dentro da nossa casa. Não é outro. E a gente passou muito tempo tendo momentos de ensino doméstico.
culto doméstico é quando a gente sai do ensino e oferece o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Que nós possamos oferecer a nós mesmos como sacrifício vivo. Isso é culto doméstico. Culto doméstico é viver o evangelho dentro da nossa casa. Viver o evangelho nas nossas relações familiares. E para isso, a gente precisa sair da postura do ouvinte, do intérprete, daquele que faz a reflexão, da postura da pessoa que sabe tanto, sabe? Sabe tanto. Sabe tanto. Eu lembro sempre, não tem como, eu acabo lembrando dessa história daquele filho do pastor que fez a mala e disse que queria ir para a igreja. É a carta viva, Gilmar. É a carta viva. Precisamos ser a carta viva. É porque eu estou lendo o comentário aqui, viu, meu povo? Aí eu falo a carta viva, eu amo esse conceito de somos cartas vivas. E aí, falando do filho do pastor que pegou a mala e foi para a igreja, disse: por que vocês estão fazendo como não? A gente vai morar aqui. Ele disse: por quê? Porque aqui o papai é tão legal. Aqui o papai é tão legal. A gente quer morar aqui. Porque lá em casa ele não é assim, não. O que isso significa, pessoal? Que culto é esse? Que espiritualidade é essa? A gente tem um Paulo que essa experiência marcou a minha vida quando vivi isso na Candeias. É isso, né? Tipo, a Márcia colocou aqui, pensei agora mesmo o lava-pés. Eles viram o mestre, vai lavar os pés de cada um com humildade e amor. É isso. Praticar o evangelho. Nós vamos precisar resgatar isso na nossa vida. Nós vamos precisar resgatar isso na nossa vida. Precisar resgatar isso na nossa vivência familiar. Tá bom, meu povo? E é isso. Vamos passar essas 2 semanas aí orando, colocando tudo isso diante de Deus. Se você não viu todas as lives, aqui as 5 partes, né? Foram 5 partes no Seminário Base. Busca no YouTube, busca no Spotify, que tá tudo lá. Tá? Tem uma playlist chamada Seminário Base Familiar. Você assiste tudo. Fica por dentro do que aconteceu. A gente vai ter o nosso primeiro grande encontro do familiar, dia 9 de agosto, que é Dia dos Pais. E na semana seguinte, a gente vai ter o primeiro convite à experiência. O primeiro convite de ser alguém que escuta e pratica isso dentro da nossa casa. Sabe? Por isso o convite é: vem familiar com a gente. Vem familiar com a gente. Vem colocar em prática os princípios e valores do Evangelho. Os princípios e valores do Evangelho na tua família. Tá bom, meu povo? Que Deus abençoe grandemente, grandemente a nossa casa.